Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020, o dia que já concretizou, o dia que já tornou realidade a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Por quê? Porque esse dia está controlado pelo Senhor. O Senhor está no controle, no comando de todas as coisas, e a Ele todo louvor, toda a honra e toda a glória. Que Deus te abençoe. Oi, Cida, bom dia. Deus abençoe. Raquel também, um beijo para você, Raquel. O Senhor esteja sobre a tua vida, um dia maravilhoso. Bispo Antônio, Magda, Andréia, Joel, Josué, Walter, Deus abençoe também vocês, em nome de Jesus. Kátia, o Senhor se derrame sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Também na pessoa da Raquel, né? Sua família, Eva, Carlos, e Débora, e Fábio, Cris, Danielzinho. Deus abençoe todos vocês. O Senhor esteja se derramando sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Márcia, Fábio, o Luiz Henrique, familiares, Dona Efigênia, seu Augusto, netos, filhos. O Senhor esteja sobre a tua vida em nome de Jesus. Também você, a minha tia Rosália, Deus abençoe minha tia Rosália, netos, sobrinhos, filhos, em nome de Jesus. Minha tia Alzira também, o Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Meus pais, Dona Nadir, seu Toninho, Deus abençoando, trazendo da sua cura, do seu bem-estar, da sua saúde. Também em nome de Jesus, os meus pais o seu João, Dona Dária. O Senhor esteja sobre todos vocês e vocês vivam uma terça-feira maravilhosa, especial, porque as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, sempre pensando a respeito e depois orando no final pela nossa casa, pela nossa família e pelo nosso final de ano. Feliz Natal, né? Já estamos aí às portas do final do ano, Natal, Ano Novo, e para mim Natal é maravilhoso por causa disso. Olha, aquela coisa de ficar discutindo se a árvore é ou não é, se o dar o presente é ou não é. Eu sei de uma coisa, a Bíblia diz que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Então, se existe o Natal, eu vou pegar essa data, né, que é tão somente uma comemoração, né? Em nenhum momento da Bíblia está escrito para comemorar o aniversário de Jesus Cristo, não é essa a questão, mas nós comemoramos a chegada de Jesus Cristo. Nós comemoramos a palavra profetizada sobre ele e através dele e por causa dele, como diz lá o Salmo, né? O cântico de Paulo em Romanos capítulo 11, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, quando ele se propõe a nascer, e o seu primeiro milagre é exatamente o seu nascimento, né? E ele se propõe a nascer, significa que tudo aquilo que o Senhor Deus, nós lemos lá no domingo, né? O Senhor Deus profetizou em Gênesis 3,15, se moveu, se manifestou e se concretizou. Quando ele diz lá na cruz do Calvário, está consumado, é porque o seu trabalho, a sua tarefa ministerial, sobre a qual ele havia projetado desde antes da criação do mundo, lá na eternidade passada, estava ipsis literis, totalmente estabelecido. E isso é uma grande bênção. Então, falar do reino, falar da palavra, falar do Senhor nosso Deus, em meio a tanta coisa que está acontecendo ao nosso redor, você está tomando uma atitude sábia. Por quê? Porque a Bíblia fala que a maior sabedoria de que um homem pode conhecer é exatamente conhecer a Deus, o seu Criador, né? E João, na oração de Jesus, o Senhor Jesus fala: e a vida eterna é essa, que conheçam a Deus o Pai e ao seu Filho a quem ele enviou. Vida eterna implica em conhecimento do Pai e conhecimento do Filho. Conhecimento do Pai, conhecimento do Filho. Quanto mais eu conheço o meu Pai eterno, quanto mais eu conheço o meu Senhor e Salvador, mais eu estou incorporando o ambiente de reino, o ambiente de eternidade, ainda que eu esteja na minha casca, né, no meu corpo falível,
com validade, com prazo de validade, mas no Espírito Santo eu sei que os meus procedimentos, se eu quiser, eles serão eternos. Por quê? Porque eu posso passar, eu posso não, com certeza eu vou passar um dia, mas a eternidade de Deus não. As obras de Deus sobre a minha vida, através da minha vida, não. Porque se forem obras de Deus, são obras permanentes, obras eternas, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim, ninguém pode, Mateus 6, versículo, vamos a partir do 24, porque assim a gente vai entendendo o pacote inteiro, né? Mateus 6, 24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. A palavra de Jesus, ela sempre será uma palavra de equilíbrio. Não tampando o sol com a peneira, dizendo que não tem problema, não é isso. E do outro lado, não nos levando ao caminho da solução. Então, o Senhor Jesus aponta o problema, o Senhor Jesus nos equilibra mediante a isso, estabelece o nosso meridiano. A gente está orando sempre pelo nosso corpo, né, Kátia? Bispo Antônio, sobre as nossas dores de coluna, de ciático, dor no corpo, né? Então esse é o meridiano físico, né? A partir do nosso centro nervoso, que está no meio da medula, né? A medula é uma caixa onde fica o nosso centro nervoso, né? Todas as veias, todas as ligações, toda uma rede liga a cabeça a todos os membros do corpo, né? Então é o nosso meridiano físico. Quando Jesus fala, ele traz a figura do meridiano espiritual, emocional. Então essa centralidade, ela tem que passar pelo físico, pelo sentimento, pelo emocional e pelo espírito. Então quando nós vivemos essa condição, nós ordenamos o quê? A nossa alma. A alma é a junção de tudo isso. Corpo, sentimento, espírito, nós somos alma vivente. Então o que Jesus está mostrando, e por isso que é tão importante, Mateus 5, 6 e 7, porque Mateus 5, 6 e 7 estabelece uma constituição, mas não é goela abaixo. Olha, aqui está a palavra de Deus e você vai ter que, ou você faz ou bem você está perdido. Não, não é isso.
o Senhor Jesus nos leva a uma maturidade da sua palavra, a um discernimento, a um bom senso, a uma capacidade de entender e conscientemente, equilibradamente, eu buscar o que é melhor para mim, o que é melhor para minha casa, o que é melhor para minha família e o que é melhor para o meu futuro. Então, a partir do capítulo 6, versículo 19, o Senhor está falando, se você perceber, do futuro. Tesouros no céu, entre luz e trevas, quer dizer, como eu enxergo o meu dia de hoje, como eu avalio aquilo que eu já vivi até hoje, para apontar para o futuro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, quer dizer, olhando para frente. O nosso Deus é um ser, né, que preserva, né, o avanço, né, prosperidade, proesfera, né, uma esfera, na lógica da engenharia, é uma esfera que vai se movimentando sem a resistência do ar, como se estivesse lá em órbita, né, essa esfera, sem a resistência do ar, da gravidade, nada, não tem resistência. Então você coloca aquela esfera para girar e aquela esfera vai girar em ad eternum. Por quê? Porque não tem resistência, então ela vai girando, 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 girando. Proesfera, prosperidade, vinda da parte de Deus, é exatamente isso. Eu vou avançando. Cada dia para mim é um dia diferente. Cada dia é um dia preparado pelo Senhor. Então, quando o Senhor fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, por que ele está dizendo isso? Porque nós somos seres ansiosos. Nós, a nossa natureza, agora não a nossa natureza espiritual, mas a nossa natureza caída é uma natureza de pessoas de gênero humano ansioso. Pronto, somos ansiosos por natureza. Agora, quando Jesus enxerga isso, ele fala o seguinte, como mestre, como rabino, né, como escriba que ele era. Ele está falando que existe sim ansiedade, mas que eu, na minha constituição espiritual, eu posso sim trabalhar antídotos, trabalhar remédios, trabalhar vacinas, né? Porque a ansiedade agora está em alta, né? Então é fácil pensar a respeito. A ansiedade é como um vírus. Por onde ela passar, ela vai pegar. Agora, cabe a mim criar um organismo espiritual, um organismo mental, emocional, e um organismo físico, para que essa ansiedade não encontre em mim um ambiente favorável. Como? Jesus está falando, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Já falei para você que corpo aqui pode ser traduzido como vida, né? Então, preocupado com a minha vida, o que será da minha vida amanhã? Lembra quando a gente falou? São os olhos a lâmpada do corpo, né? Lembra que eu falei para você? Lâmpada do corpo significa, é o meu entendimento, a minha avaliação, a maneira com que eu enxergo a vida, a lâmpada para a minha vida, para aquilo que eu terei para o futuro. Mas é aquilo que eu acumulei de passado. Só que o que eu acumulo de passado, na maioria das vezes, na nossa natureza caída, são coisas ruins. Existiram coisas boas? Com certeza, mas a Bíblia fala que eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu tenho que trabalhar isso cotidianamente, a cada hora, a cada momento. Por quê? Porque a vida é assim. E nós não podemos tampar o sol com a peneira, mas do outro lado, entendermos que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus forte e poderoso, o Emanuel, Deus conosco, a verdadeira estrela da manhã, o verdadeiro sol da justiça, o sol do meio-dia,
aquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé, o nosso alfa, o nosso ômega, ele está dizendo que o seu reino tem o antídoto. A sua pátria celestial tem o remédio para que nós ainda, como seres caídos, possamos nos alimentar desse remédio, beber dessas águas, como ele diz, fontes de águas vivas que fluem do nosso interior. Como? Em primeiro lugar, constatando, existe uma ansiedade. Eu e você, se nós olharmos lá e irmos para o espelho, você vai ver uma pessoa ansiosa. Por quê? Porque você está no espelho. Você está ali. A imagem de uma pessoa ansiosa. Pronto. Está certo, conversado, existe isso mesmo. E o que fazer? Aí eu não entendi, Cida. Mas amém. Oi, Cida, tudo bem com você? Deus abençoe teus filhos, tua nora, em nome de Jesus. Abre comigo lá em Filipenses capítulo 4. É claro que eu não vou falar, e não vai dar tempo de falar sobre Filipenses, mas eu vou apontar algumas coisas só que Filipenses fala no capítulo 1, 2, 3 e 4. É rápido. Filipenses 1. Paulo fala sobre as circunstâncias. É o que nós vivemos. Cada dia, cada momento é uma circunstância nova, é uma situação que nós temos que enxergar, assimilar, matar no peito e continuar andando. Então, Filipenses 1 são as circunstâncias. Filipenses 2 são os relacionamentos interpessoais. Os relacionamentos familiares, o relacionamento do dia a dia. Quem não tem aquele chefe, né? Que todo mundo fala do chefe. O chefe é isso, o chefe é aquilo. E eu passo às vezes pelas ruas ouvindo as pessoas falando, né? Eu gosto de ouvir as pessoas falando. E não que eu esteja fazendo fofoca, nada disso. Mas eu gosto de conhecer, né? De conhecer o gênero humano. Então, olha, não tem um que não esteja trabalhando. Eu falei para você que eu passo por alguns hospitais quando eu estou andando na rua, né? Eu passo aqui pelo menos por uns 4, 5 hospitais no meu bairro, na minha região, que eu passo, e sempre tem gente na rua, pessoal comendo, fazendo a hora do almoço, a hora do café, aquela coisa toda, e sempre tem alguém falando do chefe. Então, são as circunstâncias. Dentro das circunstâncias, os relacionamentos familiares, os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos profissionais, né? Existe uma ansiedade reservada para esse tipo de coisa? Tem, que são os relacionamentos. Alguém diria que se a família é uma grande bênção, porque é o nosso porto seguro, a família é o nosso ambiente mais assim confiável que nós temos. Do outro lado, a família também é a origem, infelizmente, de muitos traumas, muitas situações, muitos ressentimentos, muitas amarguras, né? Então, eu sei que existe, e isso provoca ansiedade, porque o que será da nossa relação? O que vai acontecer? Por quê? Porque a ansiedade nada mais é, resumidamente aqui falando entre nós, ansiedade é eu ficar preocupado com o problema de amanhã. Isso é ansiedade. Alguém diria já que quase 95% das coisas que nós ficamos pensando na véspera, na maioria das vezes, ou seja, 95%, não irá acontecer, de jeito nenhum. E os outros 5% que acontecerão, possivelmente não acontecerão na proporção que eu acho que vão acontecer. Ou seja, então eu já morro na véspera. Né? Aquele ditado popular que diz que a gente é peru, porque o peru é que morre na véspera, né? A gente vai entrar no Natal, no Ano Novo, peru. Então, peru morre na véspera. E nós somos como peru nessa parábola, nessa historinha. Por quê? Porque nós, geralmente, excesso de futuro. Ah, excesso de futuro. Agora entendi, Cida.
Ansiedade é excesso de futuro. Só que a gente tem o celular e nós temos as redes sociais que antecipa tudo. Você já percebeu? E é por isso que eu ensino as minhas filhas, e estou te ensinando também, tudo que eu vou fazer eu tenho que ter um filtro. Não adianta falar, não vou assistir isso, não vou ver aquilo. Isso é coisa de antigamente e já não deu certo. Haja visto o que acontece no Rio de Janeiro. Já expliquei isso para você. O Rio de Janeiro foi assim, foi passado o arrastão, o bom arrastão, né? O arrastão do evangelho. Só que a cultura evangélica do tempo dos protestantes e tal, né, das igrejas pentecostais de 40, 80, 90 anos, foi maravilhoso, mas eles não ensinaram a ter antídoto. Apenas era falado o seguinte, não, eu estou falando no Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro foi de maneira mais macro, né? O Rio de Janeiro, o estado praticamente, a capital nem se fala, a grande Rio de Janeiro nem se fala. 98, 99% das pessoas conhecem o Evangelho. Tá? Isso não sou eu que estou falando. Conhece o Evangelho. No Brasil inteiro, mas principalmente no Rio de Janeiro. Então, se de um lado o Evangelho foi pregado, no meio do caminho se perdeu essa coerência de filtro. E que é mais difícil é eu ensinar como eu filtrar. Eu como pai, você como pai, como avô, como educador, como professor, como terapeuta, uma das coisas que nós temos que fazer é tentar levar as pessoas a criarem antídotos, vacinas, né, remédios, para que quando aquelas coisas chegarem, haja visto o que acontece com a pandemia, aquelas coisas chegarem, encontrarem um ambiente resistente, seguro, para que aquela situação não influencie, não violente a pessoa. Então é o que é hoje. E eu já morei por algum tempo no Rio de Janeiro e sei. Para eu subir no morro e abrir um ponto de pregação, não é difícil. Agora, para eu subir o morro e abrir um terreiro de umbanda já é mais difícil. Por quê? Em grande parte do Rio, na maioria, em todos os lugares. Por quê? Porque ou aquele pessoal que está ali, que comanda aquele lugar, ou é filho, ou é neto, ou é sobrinho de alguém que é crente. Mas o sentimento, essa pessoa, ainda que conheça as regras, ainda que conheça de alguma maneira uma parte da palavra, mas não criou, não conseguiu invadir com o seu sentimento para que o seu coração esteja alterado. E aí acontece o que acontece. Então, quando eu olho um problema, por exemplo, a ansiedade, eu tenho que entender que ela existe. Quando eu leio, por exemplo, Paulo, Filipenses 1, 3 e 4, Filipenses 1 fala das circunstâncias que nos causam ansiedade. Filipenses 2 fala dos relacionamentos em todos os níveis que nos causam ansiedade, nos fazem pecar, nos fazem desanimar, nos fazem ficar amargurados, entristecidos, angustiados, aflitos, inseguros. Filipenses 3, a ansiedade no sentido material, que é o que Jesus aborda, mas é claro que ele está falando de maneira parabólica, mas ele aborda de maneira mais palpável, né? Material. Olha, vocês não podem andar preocupados com aquilo que vocês vão vestir, com aquilo que vocês vão comer, com aquilo que vocês vão beber. Vocês não podem estar preocupados com a vida de vocês para o futuro. Por que, Jesus? Eu expliquei para você ontem. Porque eu escolhi o meu Deus como meu Senhor. Entre Mamon e Deus, eu escolhi a Deus. Na história, na tradição, escolher um Senhor significa que aquele Senhor era obrigado pela lei. Presta atenção. Vou repetir. Era obrigado pela lei de Moisés. Pelos 613 estatutos, esse Senhor deveria
porque já né, já é prescrito que haveria escravidão. Então esse senhor deveria agir com seu escravo como o Senhor Deus age conosco. Essa era a comparação, a figura, né? Essa era a condição metafórica. Quanto mais esse senhor cuidasse do seu escravo, mais ele estaria entendendo como que Deus cuida de nós. Então, quando o Senhor Jesus fala, não andeis ansiosos, porque vocês já escolheram o Senhor. Esse Senhor é capaz. Esse Senhor é digno. Então, agora levando, porque Paulo amplifica, né, aquilo que o Senhor Jesus está falando, e ele fala, quando vocês viverem a ansiedade, presta só o que ele fala, presta atenção no que ele fala, Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Então, Paulo está trazendo um remédio para que eu possa dioturnamente, noturnamente, diariamente, cotidianamente, às 24 horas do dia, entender e me revestir desse remédio. Qual é? Em primeiro lugar, diz assim, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Sejam conhecidas diante de Deus a minha vida, os meus problemas, as minhas dificuldades. Eu preciso estar diante do Senhor conversando com Ele. Oração, uma das características da oração é a conversa. Então, conversar de maneira simples, de maneira cotidiana, de maneira coloquial, sem vocabulários rebuscados, mas conversar com Deus. Falar para Ele tudo. Eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo, eu tenho receio, aquilo que aquela pessoa me fez, eu tenho sentimento de amargura, de ressentimento, eu quero perdoar, eu já estou perdoando, o Senhor me ensina a perdoar, eu quero liberar essa pessoa e liberar a minha vida também. Ou seja, eu vou conversando. Então, em primeiro lugar, oração. E o que é oração? Já expliquei para você, né? Oração, aqui no grego, significa adoração. E o que significa para nós adoração? É louvor, mas louvor a Deus, tá? Não é música de autoajuda. Tira a música de autoajuda, agora a música de autoajuda gospel não vai adiantar. Mas louvor a Deus, né? Louvor a Deus, ao nome do Senhor, a grandeza do Senhor, é diferente. Então, oração é, no nosso português, na nossa compreensão, oração é louvor mais adoração. E o porquê o louvor e a adoração me levam automaticamente à oração? Porque quando eu entendo quem é Deus, quando eu começo a pelo menos me aproximar da sua grandeza, do seu poder, da sua existência, da sua plenitude, então eu começo o quê? Eu começo a me derramar, e aí diante desse louvor eu vou orar, ou seja, eu vou conversar com Ele, como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso, olha o que o Senhor fez em tal lugar, como o Senhor agiu na vida dos teus servos, das tuas servas, veja, e conversando, identificando a sua grandeza, louvando a sua grandeza, louvando o seu poder. Depois diz assim, súplica. E o que é súplica? Aí sim, é quando eu coloco as minhas questões diante do Senhor. E depois fala, com ações de graças, agradecendo. Amanhã a gente conversa mais sobre isso, mas eu quero que você pense a respeito. Alguém já falou que a oração é o pináculo do nosso entendimento. O sábio disse o seguinte, a oração é o pináculo, pináculo é o lugar mais alto. A oração é o pináculo do nosso conhecimento. Eu só sei orar, eu só consigo orar de fato, efetivamente, quando eu conheço. E eu só conheço
quando eu me derramo, isso que nós estamos fazendo aqui, em pensar a despeito de todas as circunstâncias que estão ao nosso redor, nós paramos para conversar, para pensar, para racionalizar, para criar um conceito, uma consciência. E aí eu vou andando. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por cada servo teu, cada serva tua que está aqui, Amanda, Bispo Antônio, minha tia Rosária, a Cida, a Magda, todos que estão aqui, a glória, a presença do Senhor, a Sueli Felintro, que está sempre com a gente aqui, a Cátia, a Sônia, Deus abençoe a todos vocês, o Senhor esteja sobre a minha tia Alzira, meus pais, Dona Nadir, seu Toninho, curando, visitando, trazendo vida sobre a vida da Cátia, da Raquel, o Senhor se derramando sobre cada um, Débora, Eva, a glória, a presença, suas famílias. Derrama-te, Senhor. Vem com a tua saúde, vem com a tua cura, visita o nosso corpo, visita os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, nossas artérias, nossas veias. Toca, Senhor, toca nas nossas taxas. Ó Deus, nós te clamamos pelo teu equilíbrio. No teu conhecimento existe um equilíbrio perfeito, físico, orgânico, espiritual, emocional. Derrama-te, Espírito Santo, com esse equilíbrio. Leva-nos à cura, à saúde, ao bem-estar. Que nós sejamos abençoados nessa terça-feira. Derrama-te sobre o nosso Brasil, o nosso país. Senhor, em nome de Jesus, libertando, restaurando, perdoando. Senhor, das nossas transgressões, nossas iniquidades, o nosso pecado, cura a nossa terra, liberta a nossa terra, sara a nossa terra, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Ó Deus, que o nosso final de ano, ó Deus, que os nossos projetos, os nossos planos, nós possamos olhar para trás e ver o quanto o Senhor já fez. E entendermos que o Senhor fará muito além. Por isso que seja um final de ano maravilhoso, especial, de gratidão, de louvor, de nos derramar em adoração por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que com certeza o Senhor cumprirá sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E nós saudamos ao Senhor, louvamos a tua grandeza, a tua misericórdia, o teu poder e o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se o Senhor é Deus e o Senhor é o nosso Deus, com certeza o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa já são uma realidade sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é nosso pastor e nada nós teremos falta. Que o Senhor te abençoe. Terça-feira maravilhosa. Amanhã, quarta-feira, 10 horas da manhã, estamos de volta aqui. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.